Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo, a mais um estudo, aqui no canal. Hoje, meus irmãos, abordaremos sobre o seguinte tema: existe morada no céu e inferno eterno? Descobrindo a verdade à luz das Escrituras. Hoje, meus irmãos, abordaremos sobre esse tema, creio eu que bem relevante, nos tempos de hoje, algo que é amplamente pregado, no meio religioso, dentre o sistema religioso em si e as várias denominações cristãs. Nós vemos ali várias pessoas pregando sobre esse assunto, defendendo, dizendo que, afirmando, que seria uma doutrina bíblica, que seria algo que as Sagradas Escrituras defendem. Mas será mesmo que isso é verdade? Hoje, meus irmãos, buscaremos aqui ser bereanos com o propósito de meditar e verificar se de fato isso está relacionado, se isso está realmente em concordância, com as Sagradas Escrituras, Falaremos sobre esse tema e abordaremos, ali sobre ele, explicando à luz das Sagradas Escrituras. E desde já, meus irmãos, antes, de darmos início ao nosso estudo, gostaria, de desde já pedir aos irmãos, por gentileza, se os irmãos puderem, deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, compartilhar essa pregação em suas redes sociais, pois dessa forma os irmãos estarão colaborando com a divulgação dessa pregação e logo mais pessoas podem, ser alcançadas por meio dessa mensagem. Então, eu desde já peço, por gentileza, se os irmãos puderem, auxiliar dessa forma, pois nesse trabalho, de formiguinha, cada um ajudando, cada um deixando like, cada um deixando seu comentário. Não é porque eu gosto de like, não é porque nós gostamos de like em si, mas tudo, para que o reino em si, o evangelho em si, ele seja, propagado, ele seja, levado ali mais adiante, Esse é o propósito do canal, levar o reino adiante em si. E por isso deixo, esse pedido aos irmãos. E hoje, meus irmãos, nós aqui abordaremos, faremos esse estudo, de fato, sem ali um apego à denominação religiosa, sem um apego à religião, sem apego à doutrina, nada, Nós meditaremos aqui com base nas Sagradas Escrituras, E convido desde já todos aqui que estão vendo, esse estudo, essa pregação, que também da mesma forma, venham e meditem, aqui. Sejam bereanos também, não no sentido de duvidar, de todas as coisas, mas no sentido de examinar a palavra de Deus, buscando ver, se de fato o que está sendo pregado aqui está condizente, com as Sagradas Escrituras, Convido a todos que também busquem, examinar aqui, juntamente com o estudo, E desde já, meus irmãos, também, recomendo que os irmãos vejam, esse último vídeo, na verdade, o vídeo retrasado, aqui, já tá com uma semana, onde nós abordamos sobre a consulta de Saul a necromante, E nós abordamos ali e falamos e apresentamos e provamos que, na verdade, quem apareceu naquela visão não era Samuel. Na verdade, se passava de um espírito que se disfarçou de Samuel, A gente apresentou vários fatos bíblicos, várias passagens, várias coisas em si que demonstram, que, na verdade, ali não seria Samuel, mas um espírito, enganador. Então, desde já convido aos irmãos, porque nós também assistir essa pregação, porque nós também abordamos sobre o estado dos mortos. E certamente se os irmãos assistirem esse estudo a respeito de Samuel, os irmãos entenderão melhor, o que nós abordaremos aqui hoje por meio desse estudo. E vale ressaltar que também pretendo, estar fazendo uma minissérie, aqui para o canal. Pretendo estar fazendo, aqui uma série de vídeos a respeito desse assunto, Nós abordaremos aqui sobre vários temas com relação a esse tema em si. Então, se a gente acessar aqui a apostila, foi colocado aqui nela vários tópicos, vários temas, Nós abordaremos também ali, além desse tema, esse tópico principal, nós abordaremos também sobre a parábola do rico e do Lázaro, abordaremos também sobre o ladrão da cruz, abordaremos também sobre se Enoque e Elias foram para o céu, e também o que seria inferno, ali segundo as Sagradas Escrituras, Porque é importante, meus irmãos, que a gente entenda, o que seria inferno, porque os apóstolos, todos aqueles que escreveram, os evangelhos em si, em sua grande maioria eram judeus,
A única exceção que a gente pode dizer foi o Evangelho de Lucas, né, que foi escrito por um grego, né, uma pessoa, claro que convertida ao Evangelho, mas ele era grego, né. De resto, se eu não me engano, se não me falha a memória, todos foram escritos por judeus. E é importante que a gente busque aqui examinar, porque muitas palavras que são do grego, elas têm de fato um sentido de se referir, né, principalmente o grego koiné, se referir a crenças, né, que normalmente os gregos criam, né. Existem palavras que no grego, né, determinava alguma coisa do paganismo, determinava alguma coisa ali realmente do que eles criam, né, das doutrinas, na verdade dos mitos, né, em si que eles acabavam crendo, e que foram adaptados aqui, não como um meio de fazer uma comparação com aquilo, mas meio que uma adaptação, né, dessa palavra. Foi dado meio que um novo sentido para ela aqui na Bíblia. E a palavra inferno, só para a gente ter ideia, né, de como que ela aparece de 3 formas. Ela aparece como Tártaro no grego, ela aparece como Geena e também, se eu não me engano, aparece como Hades. Se eu não me engano, são essas 3 formas que aparecem. E cada uma se refere a um contexto específico. E aí, vale ressaltar, é importante a gente sempre abordar essa importância da gente buscar entender, né, ali o significado das palavras, né, também no grego. Dessa forma a gente também consegue, né, entender melhor ali o que os apóstolos, o que as pessoas em si estavam ali falando, né? Por mais que certas palavras fossem utilizadas em outros contextos, em relação aos mitos gregos, né? Tem palavras que foram utilizadas aqui na Bíblia, né? Porque a Bíblia foi escrita em grega, né? Principalmente o Novo Testamento, né? O Novo Testamento ali, em sua grande maioria, foi escrito em grego. E acaba que algumas palavras, se tiradas fora do contexto, as pessoas podem utilizar para se referir, né, a outras doutrinas. Então, pode ser deturpada, né? Então, é importante a gente também entender ali o significado dessas palavras e entender de fato o que seria inferno, né? Que a gente vai entender à luz, né, das Sagradas Escrituras, porque vale ressaltar que também os demais apóstolos, os nossos demais irmãos, eles também eram judeus, então a gente tem que entender o que seria esse inferno, né? À luz realmente do que o Antigo Testamento em si já nos ensinava, né? E como também que Jesus, como que os apóstolos em si eles criam, né? Não é com base no que as pessoas de hoje creem. O propósito desse estudo é a gente abordar com base à luz, né, em si das Sagradas Escrituras. Então, agora que demos esse breve início, né, falamos aqui sobre o que nós abordaremos, né? Somente mais um aviso. Esse estudo, né, a gente só vai hoje fazer aqui uma parte 1, né? Eu irei fazer uma minissérie a respeito desse assunto. Nós iremos aqui somente até o aprofundamento do assunto, né? Vou deixar para abordando os outros tópicos em outros estudos, pois creio eu, né, que dessa forma se torna mais fácil de extrair, né, o ensino e se torna melhor, né, em si de entender, né, já que é um tema tão pregado, né, no meio religioso, pode ser que até mesmo às vezes se torne um tanto difícil de entender, mas pela graça de Deus, nós certamente entenderemos aqui sobre esse assunto. Então, né, a gente vai fazer uma minissérie e sem mais demoras, né, meus irmãos, vamos aqui dar início ao nosso estudo, né? Fizemos as considerações iniciais e agora vamos aqui iniciar o nosso estudo. Desde os tempos antigos, muitas pessoas foram ensinadas a acreditar que após a morte, o destino do ser humano é imediatamente definido. Alguns iriam para o céu, para uma morada eterna de descanso, enquanto outros seriam lançados em um inferno de tormento sem fim. Essa ideia se tornou tão comum que para muitos parece indiscutível. Mas será que essa compreensão realmente vem das escrituras? Ou foi construída, né, ao longo do tempo por interpretações e tradições, né? São questões que a gente pode sim refletir, é bem importante, né? Será que isso veio segundo as escrituras? Ou será que foi construído ao longo do tempo por interpretações e tradições posteriores? Né? A gente tem que ter essa constante meditação, né? Estar constantemente ali meditando, buscar examinar, buscar entender o que a palavra de Deus em si, ela nos apresenta, né? Ela nos diz em si. Pois bem, quando olhamos com mais atenção para a Bíblia, surgem perguntas importantes. Para onde vão os mortos?
estão conscientes? Já estão sendo recompensados ou castigados? Ou aguardam algo que ainda está por acontecer? E quantas promessas de Deus? Falam de um destino no céu ou de algo que se cumprirá aqui mesmo entre os homens na terra, né? São pontos que a gente pode refletir e eles são bem importantes, porque é sempre bom a gente buscar refletir e examinar. Será que o que eu tenho crido realmente é verdadeiro? Para a gente descobrir isso, a gente tem que pedir a Deus orientação, a gente tem que pedir a Deus direção para que Ele nos revele a sua verdade. E claro, né, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que os irmãos têm que estar constantemente duvidando, né, do que tem sido pregado. Eu não estou dizendo que os irmãos têm que estar a todo momento buscando algo novo. Não. A gente não pode ir após os ventos de doutrina, mas estou ressaltando a importância da gente examinar as escrituras para que a gente não seja enganado, para que a gente não acabe crendo em coisas que na verdade a Bíblia não diz, né? É esse o ponto que eu quero destacar aqui, né? Essas perguntas, elas justamente surgem, principalmente entre aqueles que são novatos, né, na fé cristã, né? Para onde vão os mortos? Eles estão conscientes? Já estão sendo recompensados ou castigados? Eles aguardam algo que ainda está por acontecer? E quantas promessas de Deus? Falam de um destino no céu ou de algo que ainda se cumprirá aqui mesmo entre os homens, né? É bem importante a gente meditar, é bem importante a gente se questionar em si nesse sentido, não com o propósito de duvidar de tudo, mas com o propósito de ver a veracidade daquilo que a gente tem crido. Então, o intuito desse estudo é falar sobre esse tema, de fato ali entendermos o que a Bíblia nos diz, né? Por isso que foi colocado ali como título, Descobrindo a Verdade à Luz das Escrituras, e não à luz do que um irmão diz, à luz de uma doutrina de uma determinada igreja, à luz do que eu creio, não. À luz das Sagradas Escrituras, à luz das Escrituras é que nós meditaremos aqui hoje. Pois bem, vamos prosseguindo aqui mais adiante. Essas questões, elas não podem ser respondidas apenas com base no que sempre ouvimos. É necessário examinar cuidadosamente o que está escrito, considerar o significado das palavras originais e observar o contexto em que cada passagem foi registrada. Né? É sempre bom a gente fazer esse exame bíblico, né? É interessante a gente fazer a exegese, né? Ou seja, o estudo no original, né? Entender a palavra, como a gente já abordou aqui sobre a palavra inferno, que é traduzida como inferno no português, mas na verdade existem 3 palavras no grego que se referem a essa palavra. E claro, né? Mais adiante, mais ao fim dessa série, nós entenderemos ali o que na verdade seria inferno à luz das escrituras. E aqui nós vemos, né, a importância da gente examinar cuidadosamente, da gente observar sempre o contexto, para que a gente acabe não caindo, né, aí em falsas doutrinas. Muitas vezes, textos isolados são usados para sustentar ideias amplamente aceitas, mas será que eles realmente ensinam isso quando analisados com atenção? É o que nós buscamos ver através aqui desse estudo. Esse estudo convida você a refletir profundamente sobre essas questões, deixando de lado conceitos pré-formados e permitindo que as próprias escrituras conduzam o entendimento. Ao longo do caminho, veremos que algumas ideias podem não estar tão claras quanto parecem, e que a verdade bíblica, quando examinada com cuidado, pode revelar uma perspectiva diferente daquela que muitos aprenderam. Então, nós veremos aqui que, na verdade, algumas ideias, elas podem, né, ali não estar tão claras quando nós vemos de fato o que a Bíblia nos diz, né? E que, na verdade, quando nós examinamos ali a Bíblia, né, com cuidado, com realmente toda uma dedicação, ela pode sim nos revelar, e certamente nos revelará, uma perspectiva diferente daquilo que a gente creu, daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem aceitado ou ouvido por parte de muitas pessoas, né, meus irmãos? Até porque não é porque muitos aceitam que isso é verdade, né? Não é porque muitos aceitam que, na verdade, agora a grama passou a ser rosa, mas ela continua verde, que isso vai ser uma verdade, né? Claro que eu tô trazendo um exemplo aqui um tanto quanto meio simples, né? Eu diria que até um tanto quanto exagerado, mas é mais ou menos nesse âmbito. Não é porque muitos aceitam que aquilo será verdade. Então, nós veremos aqui que, segundo a Bíblia,
algumas ideias, alguns pensamentos, algumas crenças, na verdade, podem não estar claras aqui nas escrituras, mas de fato dão a entender que são interpretações feitas por parte de pessoas, né? Segundo as suas crenças, segundo o que elas querem entender, e que na verdade a Bíblia, ela nos revela sim uma perspectiva diferente daquilo que muitos de nós, né, temos crido, do que nós temos, né, ali ouvido em relação a esse tema. Mas agora, né, feita aqui a introdução, vamos agora, meus irmãos, adentrar aqui no primeiro tópico do estudo, que é, segundo as Escrituras, existe morada no céu e inferno eterno? Então, veremos isso aqui nesse tópico. Claro, né, que, resumidamente, o intuito desse estudo não é esgotar o assunto, porque não tem como. É muita passagem, muito ensino, é muita coisa que a gente poderia apresentar aqui. E o meu intuito aqui não é esgotar, não é realmente deixar os irmãos cansados, né, no que tange realmente receber muita informação, mas mostrar aqui que o que a Bíblia em si ela nos ensina, né, porque existem muitas, mas muitas coisas, muitas passagens mesmo que vai nos apresentar aqui se existe ou não morada no céu e se existe inferno eterno. São muitas passagens que a gente pode apresentar aqui que nos apresentam que, na verdade, né, isso não é algo que provém, né, em si da Bíblia. Então, nós veremos aqui, meditaremos e buscaremos aqui entender o que a Bíblia em si, ela nos diz. Pois bem, ao longo da história, a ideia de um céu como destino final dos justos e de um inferno eterno para os ímpios se tornou amplamente difundida, né, difundida. No entanto, esse conceito ele não surgiu de forma isolada, né, mas a partir, né, ali, na verdade, perdão, mais uma vez, no entanto, esse conceito ele não surgiu de forma isolada a partir do texto bíblico. Ele foi sendo desenvolvido gradualmente, influenciado por diferentes culturas e correntes de pensamentos. Então, eu decidi fazer uma pesquisa aqui a respeito, né, onde foi se consolidando antes do cristianismo a ideia de morada no céu. E aí, a IA, ela me deu a seguinte informação: a ideia de inferno como local de punição e de morada no céu como recompensa divina consolidou-se através da fusão de diversas tradições antigas do Oriente Próximo e da cultura greco-romana, séculos antes do cristianismo. Pois bem, isso nos faz pensar, né? Nossa, essa doutrina, ela já existia, né? Dentro do paganismo, ela já existia. Dentro de correntes filosóficas, dentro de mitos, né? Ali, de paganismo em si. Será que de fato isso vem da Bíblia? Será que a Bíblia mesmo, ela nos ensina? Ou será que na verdade essa doutrina, ela foi misturada com o cristianismo e hoje muitos creem devido a essa mistura e por não analisarem as Sagradas Escrituras da forma que deveriam, acabam crendo, né, nesse tipo de, de ensino, né? Pois bem, meus irmãos, a verdade é que a Bíblia em si, ela não nos apresenta uma morada no céu, muito menos uma ideia de inferno, né? Essa ideia de inferno que eles colocam não é o inferno segundo a Bíblia, pois na verdade nós encontramos essa punição como um julgamento que ocorrerá lá no fim, quando Cristo já tiver reinado 1000 anos aqui na Terra, tiver já ali no julgamento do trono branco, né? Nós sabemos que o Lago de Fogo, ele será inaugurado na vinda de Jesus, e se eu não me engano, se não me falha a memória, vai ser jogado o falso profeta e a besta, né? Como diz lá em Apocalipse, já ali no no Lago de Fogo, né? A besta representando, né, o sistema, né, ali imperial romano, né, o sistema que persiste, né, até hoje, devido à difusão, né, que nós sabemos ali o Império Romano, ele se envolveu com o cristianismo e logo isso acabou ali meio que, além de trazer um cristianismo apostatado, né, não é o cristianismo verdadeiro, mas claro, sabemos que houve sim irmãos, houve sim aqueles que preservaram a doutrina, né, a verdade ela não deixou de ser bíblica como
a palavra de Deus mesmo nos deixa bem claro, né, que a doutrina, ela não se perdeu, né? Ela não se deixou de ser verdade ou foi corrompida, não. Sempre houveram aqueles que preservaram, né, a doutrina bíblica, a verdade das Sagradas Escrituras de forma plena. Mas, claro, houve essa corrupção, né? E aí a besta, que representa esse Império Romano, né, esse sistema que persiste até hoje, será jogado no Lago de Fogo junto com o falso profeta, que consiste em todo esse sistema religioso. Se caso os irmãos querem entender mais aprofundadamente, né, esse assunto, pois não é o tema de hoje, eu recomendo que os irmãos acessem, né, aqui o perfil do canal, né, a descrição, ou então, né, a descrição desse vídeo, pois terá, né, aí na descrição a playlist, né, revelando, né, o Apocalipse, e ali é feito, né, vários estudos sobre o assunto, de forma que, segundo as escrituras, né, nós vemos ali o que significa cada ponto, né, uma meditação ali 100% bíblica, né, buscando ali sempre, né, ali com base nas Sagradas Escrituras, examinar aquilo que o livro do Apocalipse ele tem nos apresentado. Pois bem, voltando ao que nós estávamos se referindo sobre o Lago de Fogo, o Lago de Fogo, meus irmãos, ele só será realmente inaugurado quando Jesus voltar. Quando vai ser jogada a besta e o falso profeta lá no Lago de Fogo. Mas a ideia de inferno, a gente não encontra base nas escrituras. A gente não encontra ali na palavra de Deus, né? Inclusive, essa ideia de inferno seria melhor se fosse traduzida pelo Sheol ou então a sepultura, que era, né, a ideia judaica, né, ali, antes da influência grega, que era o quê? O estado dos mortos. Praticamente é algo que eles, que não confundam com estado intermediário, né? Nós já abordamos ali na pregação a respeito de Saul ter visitado a necromante, nós vimos que, na verdade, os mortos, eles estão dormindo, né? Eles não estão conscientes, então, portanto, não existe estado intermediário. E logo, né, a sepultura em si, ela é o estado em que o homem ele fica inconsciente. Nós abordamos também sobre isso e abordaremos um tanto hoje, aqui através desse estudo. Pois bem, essa ideia de inferno, meus irmãos eternos, ela não condiz com as Sagradas Escrituras. Porque, primeiro, se já existisse essa ideia de inferno, se de fato o inferno existisse, e muitos dizem que é algo eterno, aí a gente teria que concluir que agora a vida eterna teria sido dada àqueles que são ímpios. Algo que é prometido tão somente àqueles que buscam, né, a Deus em espírito e em verdade, se dedicam, né, a viver das coisas espirituais, né? Ou seja, a gente entraria em uma contradição, né? E a própria palavra de Deus, meus irmãos, ela não nos traz essa ideia de de logo após a morte ter esse julgamento, realmente esse tormento ali, a pessoa vai lá, aí fica no lugar pegando fogo, né? Ou seja, a gente não encontra base, né, nas escrituras a respeito disso, muito menos a morada no céu. Mas para que não fique nas minhas palavras, né, vamos adentrar aqui no estudo e veremos passagens e realmente passagens e alguns versículos que demonstram, né, ali e comprovam o que está sendo abordado aqui, né, através aqui desse estudo. Pois bem, prosseguindo, por exemplo, na filosofia grega, especialmente com Platão, já existia a noção de separação entre o corpo e a alma, onde a alma poderia continuar consciente após a morte. Com o passar do tempo, essas ideias acabaram influenciando interpretações religiosas. E é o que a gente vê muito hoje, né? Muitos acabam estudando Platão, Sócrates e acabam caindo ali em doutrinas de perdição. Não acabam seguindo o que Paulo ele orienta, né? Ele nos orienta a não nos deixarmos sermos escravizados por filosofias, né? Ali, né? Filosofias de homens, né? Que acabam mais escravizando e prendendo em coisas que não são bíblicas do que colaborando com a fé. Até porque nós estamos abordando de pessoas que nem criam, né, nas Sagradas Escrituras, né? Até duvidavam. Tinham ali um pensamento totalmente errado, né? Na verdade, diferente, né, das Sagradas Escrituras, né? Não, o que eles pensam
segundo as escrituras, realmente não é algo que é bíblico. Então, é bem importante a gente também destacar esse ponto, pois na verdade também tem vindo a partir dessa origem, desse estudo de Platão, de Sócrates e dentre outros vários filósofos que acabam meio que puxando, né, esses ensinos e dessa forma tentando fazer uma conexão bíblica. Inclusive há aqueles, né, que até mesmo tentam defender que eles foram utilizados, né, para meio que esclarecer mais, né, ali a própria Bíblia. Há alguns, né, se eu não me engano, eu vi algo relacionado a isso, há alguns que defendem isso, mas bem, né, nós vamos ver aqui o que as escrituras nos dizem. Mas ao voltarmos às escrituras, é necessário perguntar: a Bíblia realmente ensina isso de forma direta? Quando observamos o ensino bíblico como um todo, vemos um foco constante não em uma fuga da terra, mas na restauração dela. A promessa de Deus nunca foi abandonar a criação, mas restaurá-la. Em Salmos 37, versículo 29, está escrito, né, ali que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Isso aponta para um destino ligado à própria terra e não uma morada distante nos céus, né? Salmos 37, 29 diz assim: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. O próprio ensinamento de Jesus também reforça, né, essa perspectiva, né? Na oração do Pai Nosso, registrada em Mateus 6,10, ele ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, meus irmãos, quando Cristo ele ensinou a orar o Pai Nosso, ele não disse assim: Pai, leva-nos ao teu reino. Não, ele falou: venha o teu reino, né? Ou seja, o reino de Deus ele vem até nós. Tem passagens também em Salmos, se eu não me engano, tem o Salmo 106 ou é 116, eu não lembro exatamente, né? Mas também estarei colocando, né, na edição, né? Não foi colocado aqui na apostila, mas tem uma passagem de Salmos, se eu não me engano, que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens para que nela habitem, né, para sempre, algo mais ou menos assim. E também Jesus, nós veremos mais adiante também, se eu não me engano, foi colocado também na apostila a respeito de Mateus 5,5, que Jesus ele também nos ensina: bem-aventurados os mansos ou os humildes, né, pois eles herdarão a terra, né, em Mateus capítulo 5, versículo 5. Pois bem, a oração ela não aponta, né, para os homens ali, para que os homens subam ao céu, mas para que o governo de Deus venha e se estabeleça na terra. Então, nós já vimos aqui desde já dois versículos, né, dois versículos aqui. Vimos também, falamos a respeito de Mateus 5,5, que também é bem importante. E já dá para ter mais ou menos uma ideia do que a Bíblia ela nos ensina sobre para onde, né, onde é que será o reino de Deus, se de fato existe uma morada no céu, né? Se de fato as pessoas estão indo para o céu, né? A gente já pode tirar algumas ideias daqui, através aqui só desse início, né? E vale ressaltar, meus irmãos, que eu também recomendo mais uma vez, né, que os irmãos vejam o estudo a respeito de Saul ter consultado a necromante, né? Lá nós abordamos também a respeito do estado dos mortos, que é bem interessante a gente entender isso também para que a gente não seja enganado. Mas prosseguindo. Além disso, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, vemos a declaração de que os servos de Deus reinarão sobre a terra. Isso está em harmonia com toda a narrativa bíblica, desde o princípio, onde o homem foi colocado na terra com propósito, até as promessas futuras de restauração. Então nós vemos aqui em Apocalipse 5, verso 10, né, o contexto em si fala a respeito ali de Jesus, né, aí tem o cântico, né, ali que fazem a ele, né, fala aí de ele ser bem-aventurado, né, que ele é digno de abrir ali os selos, né, se eu não me engano. E diz assim no versículo 10: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E aqui, né, meus irmãos, nós vemos que fala, né, bem claramente, ó, reinaremos sobre a terra. Né? Olha que interessante, né? Olha que importante, né, a gente ver isso, né? Claro que também se tratava ali, se a gente acessar aqui, né, Apocalipse 5, vemos aqui, né, do que está falando, e colocarmos aqui somente essa versão pra gente ver a respeito, ó.
o livro selado com 7 selos, e somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E aí, né, João, ele chora, né, pois não havia ninguém ali de abrir o livro, digno, né? E aí logo aparece ali o Cordeiro, né? E aí tem os animais, né? E vem, né, ali o Cordeiro que representa a Cristo, né? E logo ali é tomado o livro e vem aqui, né, ó. Versículo 8: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de incenso, né, que representa ali as orações dos santos. E estes eles cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e nação e povo, né? E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, é bem claro, né? Não tem isso de, que isso aqui é uma interpretação, que isso aqui na verdade está se referindo a isso, aquilo. Não. Tá bem claro aqui a respeito do reino, né? Reinaremos sobre a terra. E, meus irmãos, outra coisa que também é bem interessante é lá em Mateus capítulo 13, né? Quando fala a respeito da parábola do trigo e do joio, né? Pra gente não demorar muito, né? Eu creio que os irmãos já conheçam, né, sobre essa passagem, portanto não é preciso eu lê-la aqui. Vamos agora somente aqui para a explicação, né? Se a gente vê aqui na explicação da parábola do trigo e do joio, olha que interessante, meus irmãos. Vamos ler aqui a partir do 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Guardem bem essa informação. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Meus irmãos, onde é que o joio, né, ali, ele se encontra, né? O joio, ele se encontra no campo. E olha que interessante. Jesus, ele chama o campo de seu reino. Ele chama a terra em si de seu reino. Então, olha, mais uma prova, né, de que o reino também será na terra. Olha que interessante, né? Não é interpretação, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Bem claro, bem direto, né? A Bíblia em si, ela tá nos apresentando isso, né? De forma bem clara, né? Mas bem, vamos continuando aqui, né, para a gente se aprofundar mais, né? Nos aprofundaremos aqui mais ainda e veremos mais sobre o assunto. Pois bem, a própria criação, ela aguarda essa renovação, como está escrito em Romanos 8, dos versículos 19 ao 21, onde é dito que a criação ela será libertada da corrupção. Isso mostra que o plano de Deus não é descartar a terra, mas transformá-la. E quando a palavra de Deus ela fala a respeito de novos céus e nova terra, meus irmãos, ela está se referindo a respeito realmente de uma renovação. Por exemplo, né, como que a gente se baseia para falar a respeito disso? Nós temos, por exemplo, várias passagens da Bíblia que enfatizam que o homem tem que ser uma nova criatura. Quando a Bíblia fala que o homem tem que ser uma nova criatura, ele vai mudar de ser, ele vai mudar de pessoa, ele vai mudar ali, ó, quando fala a respeito do arrependimento, ó. Todos nós temos que nos arrepender e temos que ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura significa que eu tenho que simplesmente deixar de ser humano, ou aí do nada virar um ser espiritual, um anjo. Não, não é isso, né, que a palavra de Deus ela nos ensina. Quando a Bíblia fala a respeito de ser nova criatura, não é porque a pessoa vai se tornar uma outra criatura, um outro ser. Mas fala que ela será o quê? Restaurada. Ela tem que se arrepender, se transformar. Da mesma forma, né, é o que nós vemos em relação à terra. Romanos 8, versículos 19 a 21, nós vemos o seguinte: A natureza criada aguarda com grande expectativa
que os filhos de Deus sejam revelados, né? Isso acontecerá na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos que lá ocorrerá a ressurreição, e ali os que estiverem mortos em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos, eles serão transformados, e aí será revelado os filhos de Deus, né? Pois bem, prosseguindo aqui, versículo 20, pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, né? Quando foi que a natureza ela acabou ali, acabou gemendo em dores de parto? Depois que o homem pecou. Quando o homem pecou, que ele desobedeceu a Deus, nós sabemos que Deus ele amaldiçoou a terra, né? Que o homem teria dificuldade, né, com o suor, né, do seu rosto, trabalharás para trazer o pão, né, ali. Tudo isso a gente vê em Gênesis. Ou seja, a natureza ela foi submetida à futilidade, a essa escravidão em si, devido ao pecado. O pecado, né, corrompeu. Por isso que a terra ela geme, né, em dores de parto, né? Não é literalmente, a terra ela não tá gemendo, ela não tá gritando, mas é uma forma, uma figura de linguagem de se dizer que a terra em si ela está sendo corrompida, né? Ela, de certa forma, aguarda, né, que essa restauração, né? Por isso que nós vemos acabamos vendo muitos desastres, né? Hoje em dia, vemos enchentes, vemos furacões, ou seja, vários desastres naturais, tudo isso consequência do pecado, né? E quando Cristo voltar, tudo será restaurado e a natureza ela também será restaurada de forma que a natureza ela trabalhará com o homem, né? Porque era assim no princípio com Adão. A natureza ela era com Adão, ela trabalhava juntamente de Adão e não tinha dificuldade para nada, mas depois do pecado, aí começou de fato as dificuldades, que é o que nós vemos hoje. Mas prosseguindo, diante dessas passagens surge uma reflexão importante. Se a promessa central está ligada à terra restaurada e ao estabelecimento do reino de Deus nela, de onde vem a ideia de que o destino final do homem é viver eternamente no céu? E será que essa crença está realmente fundamentada nas escrituras ou foi sendo construída ao longo do tempo? E nós já podemos concluir, né, meus irmãos, a respeito desse ponto, né, de onde surgiu nessa doutrina. Porque se a Bíblia ela está falando a respeito de morada na terra, de reino na terra, de que a terra será restaurada, né? De onde foi que surgiu, né, essa doutrina? Da Bíblia não foi. É algo que a gente pode concluir. Da palavra de Deus não foi, né? E nós abordamos mais ao início, se caso os irmãos não lembram, a gente falou, né? Teve influência grega, né? Principalmente depois de Constantino, né? Quando houve aqueles concílios, concílio de Nicéia e dentre outros vários concílios que acabaram corrompendo a muitos. E acabaram colocando ali muitas heresias, muitas falsas doutrinas dentro, né, da igreja ali. É claro que a igreja apostatada, né, porque a igreja verdadeira, ela permaneceu no deserto, né, ela foi fiel, né, nós sabemos muito bem disso. Pois bem, nós concluímos aqui, né, já podemos até mesmo concluir aqui, né, eu creio que até mesmo através desse breve tópico, mas nós nos aprofundaremos mais ainda sobre o assunto para entendermos melhor. Essas questões elas nos levam a continuar examinando cuidadosamente o que a Bíblia realmente diz, permitindo que o próprio texto conduza ao entendimento. Então, né, já temos aqui mais ou menos uma ideia do que a Bíblia ela de fato nos apresenta. E claro que não é tudo, né? É muita coisa que a gente poderia trazer aqui, né? Várias passagens, vários ensinos, né? Que nós poderíamos trazer aqui várias questões, né? Mas não tem como a gente abordar tudo, porque realmente é muita coisa e não tem como esgotar o assunto, é sempre algo a aprender. Mas a gente já tem mais ou menos uma ideia de que, na verdade, a Bíblia ela não apresenta uma morada no céu, né? Ainda não concluímos acerca do inferno, não é inferno eterno, mas a gente já tem ideia de que a morada no céu em si, ela, na verdade, não é algo, né, que procede das Sagradas Escrituras.
E quando nós explicarmos ali, à luz das escrituras, a parábola do rico e do Lázaro, quando explicarmos ali a respeito do ladrão da cruz e de Enoque e Elias, né, ficará mais claro ainda, né, a respeito disso, né, ficará muito mais claro sobre o assunto. Mas bem, vamos agora, né, aqui nos aprofundarmos mais ao assunto. Ao avançarmos no tema, é importante observar como a própria narrativa bíblica direciona a esperança do homem não para uma saída da terra, mas para a sua restauração. Quando Jesus fala sobre o futuro, ele não descreve um abandono da criação, mas um tempo de renovação. Nós vemos em Mateus 19:28, onde Jesus declara: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que interessante, né, meus irmãos? E o ponto é regeneração. A gente pode se perguntar, o que é que precisa de restauração? O céu, onde Deus habita, né? Que é um lugar perfeito, que é um lugar onde realmente resplandece, né, a glória de Deus? Ou a terra? É bem claro, né? É bem fácil de afirmar, né, o que é que precisa de restauração. Não é a terra, perdão, não é o céu, né? É aquilo que está corrompido. Pois para algo precisar de regeneração, precisa estar corrompido ou ferido. E nós sabemos que o que está ferido é a terra, né? Não é onde Deus habita. Então, portanto, como a gente também até mesmo já abordou aqui a respeito de Mateus 13, que Jesus chama a própria terra de seu reino. E além disso, nós temos outras várias passagens, profecias também, que falam a respeito do reino de Jesus, né? A própria passagem lá de Zacarias 14, né? Que é uma referência, uma profecia para a vinda de Jesus. Fala que os pés, né, de Jesus tocarão o Monte das Oliveiras, né? E haverá toda aquela questão em relação à profecia, né? Que não é o tema aqui, mas já nos traz, né, a ideia em si a respeito disso, né? E além disso, né, para julgar as 12 tribos, né, de Israel, que já sabemos, né, que hoje em dia se encontra, né, misto, né, bem misturado, né, os povos em si, né, já não se sabe quem realmente é judeu, quem é benjamita, né, estão um tanto quanto misturado, mas nós já sabemos que dentre ali o povo israelita, né, já se encontra assim várias pessoas de várias realmente tribos, né, mas através desse versículo nós já vemos aqui a respeito da regeneração, né? É a terra que precisa de regeneração, não é o céu. A palavra regeneração, ela traz a ideia de renovação e restauração. Não se trata de um novo lugar no céu, mas de uma transformação daquilo que já existe. Isso está em harmonia com toda a expectativa bíblica. A terra que foi corrompida será restaurada. O problema nunca foi o céu, que permanece perfeito, mas a criação, que foi sujeita à corrupção, né? Nós sabemos devido ao pecado do homem. Essa mesma linha, ela aparece quando observamos a conversa dos discípulos com Jesus após a ressurreição. Em Atos capítulo 1, versículo 6 ao 7, eles perguntam o seguinte, né? Vamos até abrir aqui para a gente ler. Olha que interessante aqui o que é dito, né, aos apóstolos em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, vou até marcar aqui para os irmãos verem, né? Na verdade, eles perguntam no versículo 6 e no versículo 7 que Jesus é Jesus quem responde. Olha o que é dito. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus, ele não corrige a ideia, né, de restauração, nem diz que não seria na terra. Ele apenas responde, né, que não lhes competia saber os tempos determinados pelo Pai. Ou seja, a expectativa da restauração permanece válida. O ponto não era se ele, né, restauraria o tempo, né, se ele na verdade restauraria, né, o reino a Israel, mas quando ele restauraria. É essa a pergunta deles, ó. Olha que interessante, meus irmãos. Serás, ó, ele diz aqui,
Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus nos diz, olha, né, a gente pode concluir, não seria um momento perfeito para ele nos dizer, olha, o reino, ó, ele não será aqui na terra, vocês irão para o céu, irão habitar lá para sempre, estarão lá, né? Mas não é isso que ele diz. Ele não repreende, dizendo, olha, na verdade vocês irão para o céu. Ele diz assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, não convinha com que eles soubessem qual era o tempo, qual era o momento que Deus estabeleceu para restaurar o reino a Israel. E Israel, eles não estavam se referindo a algo espiritual, a Israel mesmo física, né? Jesus, ele reinará sobre a terra e reinará lá sobre Israel. Então, olha que interessante, meus irmãos, né? Mais uma vez aqui, mais um ponto, né, a respeito de que o reino também será na terra, né? A gente até mesmo por meio desse assunto abordamos que o reino será na terra, mas que também a própria morada, né, daqueles que permanecem fiéis também será aqui na terra. Além disso, em Atos capítulo 3, versículo 21, é dito que Jesus deve permanecer no céu até os tempos da restauração de tudo. Isso indica que há um momento futuro em que aquilo que foi prometido será restaurado. Novamente, não um abandono da terra, mas sua renovação. Olha o que diz aqui Atos capítulo 3, versículo 21. O qual convém, né, aqui, vamos até pegar lá para a gente ver o contexto, né, Atos capítulo 3, vamos pegar aqui a partir do versículo 19, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém, então está se referindo a Jesus, que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Mais uma vez aqui nós vemos, né, aqui a restauração, ó. Então, né, convém que o céu retenha até os tempos da restauração de tudo. Então, Jesus ele ficará no céu até o tempo da restauração. E isso já é profetizado pelo profeta Isaías, né? Se eu não me engano, também por outros vários profetas, já é dito a respeito, né, de novos céus, nova terra. Então, não é um abandono da terra. É uma restauração, uma renovação dela, né? E nós vemos também que, conforme Apocalipse 21, temos também, se eu não me engano, 1 Coríntios 15, que vai falar sobre o reino de Jesus. Ó, se a gente acessar aqui 1 Coríntios 15, se eu não me engano é 1 Coríntios 15 que vai falar sobre Jesus reinar, né? Deus... Aqui. Versículo 27, ó. Vamos ler aqui a partir do 24, na verdade. Aqui. Depois virá o fim, quando tiver entregado a partir do 21, né? No 19, eu creio que até aqui realmente colaborará bastante. Pois bem, a partir do 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Aqui, se eu não me engano, Paulo estava falando a respeito, né, dos que já morreram, né, e alguns que estavam concluindo que a ressurreição ela não era verdade, né, de que a ressurreição não era algo bíblico, que é a esperança do cristão. E olha, bem interessante aqui no versículo 18, nós já vemos que ele utiliza ali a respeito de dormiram, que nós vimos no estudo a respeito da consulta de Saul a necromante, que normalmente os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele utiliza a expressão dormir para se referir à morte. O que nós podemos concluir que a morte é mais ou menos como um estado de sono, né? Mas bem, prosseguindo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, não porque ele morreu primeiro, mas porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos em corpo glorificado. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Que é o quê? Cristo, né? Ele é o primeiro, e depois, né? Aqueles que são de Cristo, né? Na sua vinda. Até mesmo a ressurreição, ela ocorrerá primeiro, e depois aqueles que estiverem em Cristo, que estiverem vivos na vinda de Jesus, eles serão transformados. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E eu pergunto, irmãos, né, eu pergunto a todos que ainda creem, né, nessa doutrina, como assim? Convém que Jesus reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés? Como é que pode ser isso, né? Se Cristo ele reinasse nos céus, não pode ter pecado, não pode ter inimigo, né? Nós sabemos que quando Cristo morreu, o diabo e seus anjos foram expulsos de lá. Não há mais nenhum ser realmente corrompido, né, que estava lá. Então fica sem sentido, né, se você ver. Porque se você ler aqui, realmente, se você pensar, ter essa ideia de um reino no céu, fica estranho, né? Porque no céu não pode ter inimigo, né? Deus habita lá, né? Realmente é, é improvável, né, que isso ocorra. No máximo mesmo ali foi Satanás e seus anjos, né, que eram sim inimigos, né, ali a gente pode concluir, né, que eram inimigos de Deus, mas nós sabemos também que, né, eles não foram expulsos ou eliminados de lá, justamente para que, né, Deus não fosse visto como um tirano, né? Pois já pensou se Deus, ele, assim que Satanás tivesse, né, ali se rebelado, ele tivesse o matado, né? Os anjos, eles não estariam, né, ali amando verdadeiramente a Deus, né? Eles teriam medo, né, de Deus. Então, Deus fez todo esse plano de salvação com o propósito de trazer também o seu filho, né, ali, né? Ali ao nascer no ventre, né, de Maria, Cristo ali, né? A partir dali ele, né, passou a existir, o Messias veio, né, a partir daquele momento, né? Não existe uma suposta pré-existência. E aí, desde então, depois que ele venceu na cruz, Satanás e seus anjos eles foram expulsos, né? Então, vemos aqui que fica totalmente sem sentido se caso Cristo reinasse, né, ali nos céus, porque realmente não teria esses inimigos para vencer, ou seja, a volta de Cristo tem que ser de fato, né, e o reino tem que ser aqui na terra para que isso ocorra. E ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, né, que também já foi vencida, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus, né? Ou seja, Deus não está sujeito ao Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo está sujeito ao nosso Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, né? Que na verdade são aqueles que se batizam por causa daqueles que morreram, né? Não ou seja, por exemplo, temos o testemunho dos irmãos, né? Um irmão morreu pela fé, e aí aquelas pessoas por verem, né, ali aquele irmão que batalhou pela fé e morreu pela fé, elas são inspiradas a se batizar, né, ali, porque aquele que morreu, ele deu o exemplo. Então aqui o batismo em si não é, eu me batizo por uma pessoa que acabou falecendo e não se batizou. Não, não é isso que aqui está dizendo, né? Está se referindo a respeito do batismo feito quando, por exemplo, alguém dá um bom testemunho, morre pela fé e isso inspira outros a se batizarem. Mas bem, nós concluímos aqui a respeito do reino, né? Vimos aqui sobre a questão do reino. Também Jesus aqui, ele reinar, né? Aqui sobre a terra, todas as coisas estarão sujeitas aos seus pés, né? Nós sabemos que no céu não há mais inimigo, né? Não existe mais inimigos no céu. Então, fica um tanto quanto realmente sem sentido se nós pensarmos que haverá um reino no céu. E podemos concluir que, na verdade, é a terra que necessita em si de restauração, né? Então, é bem importante, bem relevante a gente abordar sobre isso. Pois bem, nós vimos aqui que
um ponto importante a considerar, né, que quando a Bíblia fala sobre novos céus e nova terra, ou sobre restauração, isso não necessariamente indica a criação de um outro mundo totalmente diferente, como se tudo fosse substituído, né? A própria linguagem bíblica, ela nos ajuda a entender isso. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. No entanto, isso não significa que a pessoa deixe de ser quem é ou se torna outra identidade completamente distinta, mas sim que é transformada, renovada e restaurada em Cristo. Então, a gente já explicou sobre isso, né? Da mesma forma, a ideia de nova terra e novos céus aponta para a renovação e restauração daquilo que foi corrompido e não necessariamente para a substituição por uma realidade totalmente diferente. Assim como o homem é transformado sem deixar de ser ele mesmo, a criação ela também será restaurada segundo o propósito de Deus. A promessa de herdar, né, a terra aparece de forma consistente nas Escrituras. A gente já leu Salmos 37, 29, que fala: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E Jesus ele também reafirma isso em Mateus capítulo 5, versículo 5, que ele nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não há indicação de que essa promessa tenha sido substituída por uma morada celestial. O próprio desfecho bíblico reforça esse entendimento. Em Apocalipse 21, versículo 3, lemos: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. O movimento descrito não é de homens indo para o céu, mas de Deus habitando com homens, né? Logo, em seguida, o versículo 1 fala-se de novos céus e nova terra, indicando, né, ali, no caso aqui no versículo 1, né, corrigindo somente aqui, mas fala de novos céus e nova terra, indicando, né, ali, renovação e não abandono. Então vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse 21, creio eu também ser bem interessante a gente falar, né? Muitos veem isso daqui como algo espiritual, mas é bem claro que é algo realmente físico, né? A Nova Jerusalém que descerá do céu, é bem importante isso também, né? De Deus descia do céu, né? Se desceu do céu, vai vir para a terra, e aqui é apresentadas as medidas dela, né? Que ela é de ouro, tem toda a construção dela. Se caso os irmãos quiserem saber mais, somente ler aqui o Apocalipse 21, que João ele vai dar ali as medidas, vai falar tudo a respeito dela. E nós vemos aqui: e viu um novo céu e uma nova terra. E mais uma vez, né, ó, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, né, e o mar não existe, né, o mar no contexto aqui do Apocalipse refere-se a povos, multidões e nações, que nós podemos concluir que são aqueles que se rebelaram, né, contra o nosso Deus. Não é que o mar deixou de existir. Apocalipse 17, né, versículo 15, né, que diz aqui: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, as águas de Apocalipse 21, os mares, né, que a gente conclui, refere-se a esses povos, né, que em Apocalipse 17 é dito que ela se assenta sobre essas águas, né, sobre esse mar, ó, sobre muitas águas. E é bem claro aqui, né, também tem uma linguagem bem espiritual, então o Apocalipse exige, de fato, um entendimento, no caso, um cuidado para se entender, como, por exemplo, a Nova Jerusalém. E a respeito aqui do novo céu e nova terra, né, o primeiro céu e a primeira terra já passaram, ou seja, aquilo que estava corrompido já passou, foi restaurado, e, né, o mar que representa esses povos, nações e multidões, ele já não existe, né, aqueles que se rebelaram contra Deus. Aqui já é no fim, né, de todas as coisas, quando Deus ali habita com os homens. Pois bem, a gente viu aqui a respeito. Aí aqui a gente já leu, né? Já vimos aqui. Eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu. Então, ela também acaba descendo do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E quando olhamos para o estado dos mortos, a Bíblia ela também apresenta um quadro diferente de que muitas vezes é ensinado. O termo frequentemente traduzido como inferno no Antigo Testamento é Sheol, e no Novo Testamento aparece como Hades, ou até mesmo ali outros termos, né? Que é Tártaro, e também aparece como Guiena, né? E cada uma dessas palavras tem os seus contextos a serem aplicados. Então, tem ali sua forma de se entender quando bem aplicadas, né? O Guiena é uma comparação ao Lago de Fogo, porque o Guiena era um local utilizado para fazer
queimar ali lixo, corpos, né? Então é uma comparação, além de muito enxofre, né? Tinha um forte odor de enxofre e era utilizado enxofre lá, se eu não me engano, naquela região que ficava ali ao redor, nos arredores de Jerusalém. E o Tártaro, se eu não me engano, meus irmãos, fala a respeito ali da prisão dos anjos, né? Ali que foram presos ali naquele local, no abismo, né? Ali a gente poderia se referir como Tártaro, né? O Tártaro no grego se refere a um local ali, eu não lembro exatamente, mas tinha a ver ali com os falsos deuses, né? Se eu não me engano, eles serem presos ali e serem atormentados, alguma coisa assim. Mas no Novo Testamento, né, aqui na Bíblia, esse foi o significado dado a essa palavra nesse contexto. Mais uma vez, não é um secretismo, não é algo para a gente tentar ali dar uma base para filosofias pagãs. Foi somente a melhor palavra encontrada ali no grego para se referir àquilo, né, que estava sendo dito. Pois bem, esses termos eles não descrevem um lugar de tormento consciente, mas o estado dos mortos, a sepultura onde não há consciência, né? Inclusive eu também pretendo, né, se assim Deus permitir, fazer um estudo a respeito do estado dos mortos, né? Um estudo mais direto sobre o estado dos mortos, para a gente também não ficar abordando aqui de uma forma um tanto quanto resumida, né? Buscar ali também um estudo mais profundo. Se assim Deus permitir, também pretendo fazer um estudo mais aprofundado a respeito disso. Em Eclesiastes 9, versículo 5, está escrito: os mortos não sabem de coisa alguma. E no versículo 10, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Isso descreve um estado de inconsciência e não de sofrimento ativo. Da mesma forma, em Salmo 146, versículo 4, é dito que quando o homem morre, nesse mesmo dia perecem os seus pensamentos. Isso reforça a ideia de que a morte não é uma transição consciente imediata para outro estado de vida. Fora realmente ali a ressurreição de Lázaro, Jesus ele faz uma forte comparação com o sono, né? A gente viu isso ali no vídeo a respeito da consulta de Saul necromante. Nós abordamos mais diretamente sobre isso. Se os irmãos quiserem ter ao menos ali uma introdução, né? Pois ainda não foi feito um estudo, né, ali sobre o estado dos mortos, né? E creio que não será por hora, né? Que será feito, será mais adiante. Então, se os irmãos quiserem entender um tanto quanto melhor, recomendo que vejam, né, já desde já aqui, essa pregação. Ou então acesse aqui a playlist, né, Luz na Escuridão, que também terá aqui um vídeo, né, abordando diretamente a respeito do estado dos mortos aqui, né? O segundo vídeo aqui falará sobre o estado dos mortos e também vai falar sobre outros temas ali, se caso os irmãos quiserem entender melhor. Pois bem, a esperança bíblica, portanto, não é escapar para outro lugar ao morrer, mas aguardar a ressurreição. Em João 5, 28 a 29, Jesus fala de um tempo futuro em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Isso mostra que os mortos estão aguardando esse momento. E olha que interessante, né, meus irmãos? Antes de comentarmos, vamos ler aqui. João capítulo 5, versículo 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação, né? Aqui já é de fato uma comparação. Sabemos que também ali, quando Jesus, se eu não lembro, se eu não me engano, foi quando ele morreu, né? Quando ele morreu, houve ali muitas pessoas ressuscitaram, né? Se eu não me engano, muitas pessoas ressuscitaram. Se não foi quando ele morreu, foi quando ele ressuscitou, né? Mas aqui não é nessa questão. É realmente na vinda dele, pois nós sabemos que a ressurreição para a condenação ocorrerá lá no julgamento do trono branco, né? Nós sabemos muito bem disso. E olha que interessante, né? Todos estão nos sepulcros. Por quê? Porque Jesus fala: aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E nós vemos que tanto aqueles que fizeram o bem, viveram para Cristo, tanto aqueles que fizeram o mal, eles estão nesse mesmo estado. Não é um estado intermediário, mas é um estado de inconsciência. E aqui Jesus não fala, olha, todos que estão no céu, todos que estão no inferno. Não, todos os que estão nos sepulcros, que era o entendimento da época e o entendimento bíblico a respeito da morte, que a morte é um estado de inconsciência. Então,
Aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Quanto às ideias de um inferno de tormento eterno, elas não aparecem de forma clara nas Escrituras. Quando analisadas dentro do contexto original dos termos, muitas vezes palavras diferentes foram traduzidas como inferno, gerando confusão. Por exemplo, Geena se refere a um lugar nos arredores de Jerusalém, associado à destruição, não a um tormento consciente, né? Que é ali a condenação, que virá no lago de fogo. É isso que Jesus está se referindo. Essa palavra ela vai aparecer lá em Mateus 10, versículo 28. Ó. Ele diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, né? A alma e o corpo. Aqui aparece como inferno na Almeida Corrigida Fiel, né? Aqui falando a respeito da destruição da alma, né? Ou seja, da pessoa em si, ela deixa em si de existir, que é a condenação, né? Para aqueles que, infelizmente, não aceitaram, né? O evangelho, não aceitaram o reino, né? Isso aqui claramente também refuta a crença, né? Ali, filosófica de imortalidade da alma, né? Mostra aqui que a alma não é imortal, mas a imortalidade é algo concedido àqueles que estão em Cristo Jesus. Se a gente acessar aqui essa versão, né, eu vou também colocar no grego, mas se a gente acessar a versão Sociedade Bíblica Britânica, aparece aqui, ó, no Geena. Então, na Geena, né, coloca aqui, que é uma comparação que Jesus fez em relação ao lago de fogo. E aí, acessando aqui o texto Receptus, né, a gente tem aqui a palavra Geena, aqui ó, Geena, não é Hades, né? Inclusive no estudo mais adiante a respeito do inferno, que seria o inferno à luz da Bíblia, a gente também vai trazer ali, ó, se a gente acessar aqui, no grego ali, mais ou menos ali as palavras, e até mesmo no próprio hebraico, né? No próprio hebraico ali, pra gente provar que até mesmo na Bíblia hebraica no Novo Testamento, ó, utiliza ali a palavra Sheol, que era do Antigo Testamento. Então, prosseguindo aqui para finalizarmos, né, o nosso estudo, a parte 1, né, de hoje, sobre esse tema. Diante de tudo isso, a Bíblia apresenta uma linha coerente. O homem morre e permanece inconsciente, aguardando a ressurreição. O plano de Deus é restaurar todas as coisas e o destino dos justos está ligado à terra renovada, onde o reino de Deus será estabelecido. Assim, ao reunir essas passagens, percebe-se que a esperança bíblica está centrada não em uma vida eterna no céu, e que não existe um inferno de tormento, mas a restauração da criação e no cumprimento das promessas de Deus aqui mesmo, onde tudo começou. Esse, meus irmãos, aqui é a base, né, que nós temos para provar tudo isso, para mostrarmos que a luz das Escrituras não existe morada no céu, e abordamos aqui, mais ao fim um pouquinho, né, ali, a respeito do inferno, né, que nós abordaremos ali mais futuramente, se assim Deus permitir, né, no último tópico, se eu não me engano, desse estudo, nós abordaremos sobre o que seria o inferno à luz na Bíblia, né, o que seria na Bíblia, né, e isso também ficaria até bem melhor se também eu falasse a respeito da consciência dos mortos, né, então, talvez até mesmo, se Deus permitir, né, tenha aqui em mente de trazer ali um estudo antes mesmo de falar do inferno, a respeito da consciência, né, do estado dos mortos, mais diretamente, para que fique mais fácil de entender, né, sobre esse assunto. Mas bem, meus irmãos, espero que todos tenham entendido, que todos tenham compreendido. Se caso os irmãos tiverem dúvida, pode deixar nos comentários, na medida do possível também estarei tentando responder, né? Vale ressaltar também que essa apostila também será disponibilizada, se caso os irmãos quiserem baixá-la, né? Inclusive, eu posso até colocar mais tópicos aqui, né? Mas, até então, esses são os temas aqui que foram colocados, e se assim Deus permitir, né? Na próxima oportunidade estaremos ali continuando, falando a respeito da parábola do rico e do Lázaro, né? Nós abordaremos sobre ela, né? Explicaremos e veremos ali também a respeito ali se dará para... se abordaremos tão somente sobre ela ou se também colocaremos ali a respeito também do ladrão na cruz. Mas enfim, meus irmãos, espero que todos tenham entendido, que todos tenham compreendido, né? Esse estudo,
né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Também desde já peço mais uma vez aos irmãos se puderem deixar o like, o comentário, compartilhar essa pregação em suas redes sociais. Tudo isso estará colaborando, né, com a divulgação dessa pregação e logo mais almas podem, né, ser alcançadas por meio desse estudo, meus irmãos, que hoje eu vos trago. E se caso você é novato no canal, né, convido desde já a se inscrever no canal, acompanhar os estudos, né, a playlist aqui, já temos vários estudos aqui no canal sobre arqueologia bíblica, abordamos também sobre 1 Coríntios 13 em relação ao amor, fizemos um estudo completo sobre a 1 Timóteo capítulo 1 até 2 Timóteo capítulo 4, explicando capítulo por capítulo, versículo por versículo, abordamos ali sobre todos os capítulos, né, sobre esse tema que também é bem interessante, né, fora os devocionais, as pregações, os shorts também aqui do canal. Explorem o canal, né? Está repleto e recheado aqui de estudos. Se caso, né, você for novato, recomendo que vejam, né? E se também não for, recomendo que vejam, né, aqui os outros estudos, né? Estudos aqui para edificação, aumento do conhecimento bíblico, né? Um canal ali focado, né, no entendimento, no conhecimento bíblico em si. E também, né, convido desde já a todos, né, que acessem o link na descrição, né, ou então aqui no perfil do canal, o site da Igreja de Deus, e façam um discipulado, estudo gratuito da sã doutrina para conhecermos, né, ali os pontos de fé da Igreja de Deus, né, aprendemos sobre a palavra de Deus, né, ali, estudo gratuito da sã doutrina, né, mais de 100 áudios aqui sobre vários assuntos, o reino de Deus, estado dos mortos, a ressurreição de Jesus, vários e vários assuntos, né, estudo 100% gratuito, pois de graça nós recebemos e de graça nós também vamos dar, né, recomendo que todos venham e conheçam, né, a Igreja de Deus, movimento congregacional, vejam os pontos de fé, façam o discipulado, né, e acompanhem, né, os vídeos aqui no canal, estudos todas as segundas-feiras a partir das 8 horas, né, é o que eu busco fazer aqui no canal em si. Pois bem, meus irmãos, também gostaria de também, se caso os irmãos não viram, né, também está na descrição e também aqui nas apostilas, né, no caso no perfil do canal, o link para o Google Drive, se caso os irmãos quiserem baixar as apostilas, né, aqui os estudos do canal, tem aqui da série Orientações a um Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, da série Sem o Amor, né, nada valeria, tem aqui também os estudos bíblicos, né, em si, as pregações em si, não tem todos os estudos aqui, tem alguns ainda que eu irei colocar, mas creio que até realmente esse vídeo está no canal, né, essa gravação está no canal, eu já terei colocado aqui, né, mais estudos aqui no Google Drive, né, tudo gratuitamente, se caso os irmãos quiserem baixar, né, e ter em seus dispositivos esses estudos para lerem, ali conferirem, né, se caso precisarem ali entender algum ponto, né, tiverem ali alguma dúvida. Mas, enfim, meus irmãos, agradeço, né, a cada um que veio ouvir essa breve meditação. Desde já desejo a todos, né, uma excelente semana, uma ótima noite de sono, né, que assim Deus nos proteja, nos acompanhe durante essa semana, né, e que assim Ele possa nos conceder uma excelente noite de sono, né, em nome do Senhor Jesus. Assim vos despeço, com a paz seja convosco. Até a próxima oportunidade, meus irmãos, né, dando continuidade a esse estudo, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.